Olá pessoal, tudo bem? Quero aqui falar sobre a ansiedade, que foi um ouvinte. Agradeço aí o ouvinte por ter pedido o tema. E a forma que eu vou fazer vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar de ansiedade no aspecto teórico. Tem vários vídeos maravilhosos no YouTube para você ver e ter teorias sobre a questão da ansiedade. É claro que eu vou trazer um pouco de teoria, né? Porque eu sou um freudiano, mas o objetivo central aqui é trazer cada vez mais próximo da gente, da nossa realidade, o que faz a gente sentir dessa maneira e por quê, se tem um porquê, se não tem, qual é a razão, se ela é externa, se ela é interna, que porra que é essa? Uma das questões que vale a pena já falar desde o início, que causa ansiedade, é o endividamento da população brasileira, que, segundo alguns órgãos de pesquisa nessa área, o Serasa, por exemplo, ele aponta que mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas aí numa determinada pesquisa deles disseram que se sente com ansiedade, com depressão, que passaram a sentir sintoma de estresse por conta das dívidas, o medo de não pagar, o medo de sujar o nome, o medo de perder alguma coisa e assim por diante, né? Essa é uma matéria do Jornal Nacional do dia 14 de outubro deste ano de 2022. Agora, só um minutinho aqui que eu fiz umas anotações e eu vou ler. Então, ansiedade, né? Todos nós temos em algum grau. E depende de cada ser humano, a partir da sua subjetividade, da sua riqueza interior, como que ele vai lidar com isso, como que ele vai encarar, como que ele vai manejar esse estado, esse sentimento, né? Que ele pode se dar por diversas maneiras, a gente vai ver isso daqui a pouco. E também vamos falar como que a psicanálise pode ajudar, né? É claro que é uma maneira aparentemente simples, mas que leva tempo para que isso aconteça, né? E eu acho que a questão da ansiedade tem muitas questões relacionadas a isso e a gente vai pegar carona em alguma delas, até da psiquiatria, que fala sobre isso. Mas uma questão assim que também é fruto de gerar essa ansiedade é como eu devo ser para ser amado. Eu escuto isso com muita frequência na clínica. Como que eu devo ser para ser amado, para ser aceito? Né? Por que determinada pessoa não me aceita se eu faço tudo do jeito que ela quer? Então essa é uma das questões que, no fundo, está muito ligado a uma coisa chamada ideal do eu. Não é do eu de doer, é do eu pessoa. E aí, cara, esse ideal do eu, ele não é seu, ele é o sonho do papai e da mamãe para o filhinho. Meu pai queria que eu fosse lutador de boxe, me comprou uma luva de boxe, falou para eu dar um soco na cara do meu amiguinho com 5 anos de idade. Eu fiquei todo decepcionado com essa ideia dele, porque na verdade o garoto era meu amigo, o Todd. Se estiver me escutando aí, Todd, se estiver vivo ainda, né? Eu peço desculpa pelo socão que eu dei na sua cara. Mas por quê? Porque a gente quer fazer aquilo que vai agradar ao pai. E, na verdade, a gente nesse momento não tem ainda uma clareza sobre essas questões. É claro que se ele me pedisse isso enquanto eu estivesse vivo, que ele já está morto, mas eu adulto, eu não faria, né? Porque eu iria refletir sobre aquilo, iria avaliar essa situação de uma outra maneira, eu teria argumentos necessários para poder falar para ele, não tem o menor sentido isso que você está me pedindo, dar um soco na cara do meu amigo só para testar a minha potência de boxer, né?
Então, é claro que quando você é criança, que você ainda não tem uma visão crítica sobre as coisas, você depende de papai, de mamãe para ficar falando na sua orelha. Então, a ansiedade, ela também não é medo, né? Porque o medo ele tem nome, ele tem endereço, você sabe o que é. Ah, eu tenho medo de ir na reunião, eu tenho medo de apresentar o projeto na faculdade ou na escola, fazer a palestra, o seminário. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de rato. Tem nome e endereço, a gente sabe o que é. A ansiedade não, você não sabe o que é, mas sabe que tem algo que está prestes a acontecer, está na iminência de acontecer. E aí você tem assim um receio de evitar esse algo que talvez você deseje muito ou nem deseja também, né? E quando você frustra esse desejo que foi gerado, que a partir dessa ansiedade aparece uma angústia, uma consequente depressão. Isso tudo consequência dessa frustração desse desejo que você queria tanto ou nem queria tanto, né? E aí vamos para frente mais um pouquinho. Eu vou falar um pouco, foi o professor Alexandre Simões, ele é um psicanalista, que ele trouxe aqui uma série de sintomas da ansiedade, tanto no corpo, né, somático, quanto psíquico, que eu acho que vale a pena falar. Ele fala da ansiedade com a manifestação no corpo. A sudorese, é um suor excessivo, tremores no corpo, dor no corpo, sensibilidade aos órgãos internos. A pessoa fala assim, nossa, estou sentindo hoje o meu intestino delgado. Náuseas, taquicardia, dificuldade para respirar, dispneia, né? Inquietude, essa sensação de vulnerabilidade de que algo está para acontecer, algum perigo vai acontecer daqui a pouco. E aí também tem um outro aspecto que é o psíquico, né? Então entra aí a impotência, aquela ideia de que não vai dar conta de nada, ou daquilo que se propôs a fazer, o negativismo que faz parte constante desse processo, a falta de concentração, uma má gestão do tempo. Eu escuto muito isso, falo, pô, tem tanta coisa para fazer, cara. Isso está me dando uma angústia, porque as coisas estão lá, eu preciso arrumar meu escritório, aí tem minha casa, aí tem aquele quartinho, aí tem a outra parte lá, aí tem um monte de coisa que eu acumulei, agora chegou essas outras aqui que eu preciso ver, aí tem aquelas caixas que eu não mexo há 8 anos, estão lá em cima do guarda-roupa, naquele quartinho fechado, que eu não consigo fazer, não consigo administrar esse tempo, né? Então essa má gestão do tempo também é um fator ligado à ansiedade. O tempo não passar também, nosso tempo não passa, parece que tem 30 horas o dia. A insônia, o excesso de sono, a alimentação de mais, de menos, problema nas relações sociais, amorosas. Isso tudo são sintomas da ansiedade. E o que pode causar ansiedade, né? Todo indivíduo, quando criança, hoje mesmo, né, hoje é dia 7 de dezembro de 2022, eu já atendi algumas pessoas hoje e, a gente falou sobre ansiedade, por acaso, e angústia também, né? Eu lembrei essas pessoas, esses analisandos, sobre o momento que a gente nasce. A gente está em total segurança dentro da barriga da mamãe. Quando a gente nasce, já tem a primeira sensação de angústia, a angústia da separação. Você se separa da tua mãe. Ali você tinha tudo, cara. Tinha casa, comida, roupa lavada, tinha tudo, tinha tudo. Você ia para onde ela ia, você ia. Não precisava nem se locomover, nem se mexer, nem nada. Tava tudo perfeito. Tudo perfeito, alimentação, tudo, a
fartura, não precisava nem chorar para falar tô com fome. Então era tudo perfeitinho. Então quando você sai, muda tudo. Já é a primeira mudança radical pra caraca na vida do ser humano. Então como é que ele vai suportar tudo isso? E aí o nenê se esforça para aprender a se comunicar, para aprender a falar com a mamãe, para aprender a mostrar que está com fome, né? E aí começa toda essa relação e o bebê e essa criancinha depois vai crescendo e tal, e vai tendo alguns anseios, algum desejo de bem-estar, de satisfação, de ser cuidado, de ter amor do pai, da mãe, de ter a segurança deles, a proteção, de amar e ser amado por eles, de também controlar ou ser controlado por eles, né? Isso tudo está ligado à agressividade, à dependência, ao amor, né? E aí, inevitavelmente, em algum momento, esses anseios, esses desejos serão frustrados pelos pais. Porque nem sempre dá para fazer isso o tempo todo, não dá para cuidar o tempo todo, não dá para pegar no colo o tempo todo, não dá para brincar o tempo todo, né? Então precisa necessariamente passar por esse momento de frustração. Isso é inevitável, todo mundo vai passar. E uma frustração para uma criança, basta a mãe falar não vou te pegar no colo, que pronto, né? Ou não dá para dar atenção agora. Né? Tem criança que se joga no chão, que pula, que joga o tablet na parede, que esperneia. Outras vão aceitar melhor, vão ficar quietinha, vão fazer outra coisa. E assim, né? Então toda essa questão, né, que a gente anseia e vai ansiar por toda a vida, né, até o momento que você faz algum tipo de terapia que te mostra que você está caminhando no piloto automático, buscando essas coisas que já não fazem mais parte de uma cabeça mais amadurecida para a vida, para a realidade, que está ainda na dependência daquilo que passou, na reminiscência, nos restos daquilo que foi na infância com a família nuclear, e não consegue trazer a maturidade para a vida, não consegue enxergar a vida com o próprio olho, depende do olhar do outro para poder se considerar existindo. Então esses anseios serão frustrados, certo? Inevitavelmente, essa criança terá frustração, certeza, e as consequências podem ser medo, ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir desesperado, ele vai se sentir desolado, ele vai se sentir culpado, com vergonha, né? E isso tudo é possível de ir lidando num processo terapêutico, né? E é interessante algumas falas que eu já escutei, na clínica e escuto algumas vezes, né? Teve uma que me chamou muita atenção. O paciente falou assim: eu tenho tanto medo que eu tenho medo do medo que eu sinto. É muito profunda essa frase, né? E ao mesmo tempo é quase que eu não tô conseguindo lidar com os meus problemas sem que ninguém participe disso, né? Sem que ninguém me ajude a lidar com esse negócio. E aí eu escuto também: preciso cuidar de mim, eu vou no piloto automático. O piloto automático não é você, né? Então, inevitavelmente, terá problema, terá consequência, terá um resultado inesperado, né? Que vai gerar ansiedade, que vai gerar angústia, que vai gerar depressão, que vai gerar dor, sofrimento e o combo completo, né? Até por quê? Porque a gente precisa estar nessa coisa que chama vida, a nossa vida, né? Eu não preciso que alguém fale como eu tenho que ser, como eu tenho que ir, como eu tenho que... A não ser que seja para te fortalecer uma ideia que você já tem, né? Mas não depender de terceiros, não viver uma vida como se você fosse aprisionado a pessoas, né? Que você tivesse sido cerceado o seu direito de ser você para ser aquilo que os outros querem, para ser o ideal de todo mundo. É como se fosse um objeto na mão das pessoas. Isso gera ansiedade.
né? Enquanto as pessoas estão ali se satisfazendo, enquanto você está servindo a todos como objeto, não é verdade? Você está deixando de existir e ser. E isso te gera ansiedade cada vez mais profunda, dependendo do grau de envolvimento nessas maluquices todas. Então as pessoas falam isso, piloto automático, não me vejo fazendo parte de nada, preciso de validação, tô inquieto, tô inquieta, tô irritado, tô carente, tô bem, ato falho do tipo queria um pai, não um marido. Né? Um ato falho é como o piloto automático, não é você que está no controle, você só está fazendo. Parece um cachorrinho, não é verdade? O cachorrinho, ele já sabe ali um cachorrinho que você ensina ele, né? Que você adestra, ele vai fazer aquilo, aquela repetição, porque ele vai ganhar o biscoitinho, ele vai ser elogiado e tal, de vez em quando toma uma durinha, né? Para também se sentir presente, né? Então, mas a gente pode fazer mais que isso, né? Você pode trabalhar todos os dias, você pode ter relações com pessoas todos os dias, conversar, mas esteja no controle disso. Eu tenho pacientes que a gente tem falado bastante sobre essa questão. Eu tenho pacientes que têm um pouco mais de dificuldade para sair de perto da casa dos pais, né? Hoje em dia você tem pais aí que estão muito mais radicais e incisivos, né? Por conta de toda essa história política do nosso país, do Brasil, né? Então tem muita questão por trás disso, né? E como que a psicanálise pode ajudar? Ela pode ajudar escutando a tua história, né? Fazendo com que você compreenda tudo que aconteceu de uma maneira amadurecida a partir do momento atual. E aí você começa a lidar melhor com os seus anseios, com os seus desejos, a partir da sua subjetividade, do seu conteúdo interno, da sua riqueza interna, da sua cultura acumulada durante todo esse processo da sua vida. Então é isso, certo? Grande abraço, obrigado pela sugestão do tema, espero ter ajudado, ter contribuído e estou aqui aberto para poder trazer aquilo que eu achar que eu tenho competência para falar. Grande abraço e obrigado e até o próximo. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau.